pais, não se esquive dessa responsabilidade não. Assim como tem alguns pais que acabam terceirizando a educação, que teria que ser feita em casa, acabam passando para a escola, tem outros pais também que acabam terceirizando o ensino das suas crianças bíblico, dando a responsabilidade, toda a responsabilidade para o ministério infantil. Gente, isso é errado. E vocês pais, Deus vai cobrar de cada um de vocês. A responsabilidade é de vocês. Não se esquive, não jogue para o ministério infantil. Deus vai cobrar de cada um de vocês. Não façam isso. Se você faz isso, isso é um grande erro que vocês estão fazendo. Independente da postura dos pais, você, líderes, você que tem um chamado, membros, professores, você que tem um chamado para o ministério infantil, seu coração queima, você é um voluntário vocacionado. Essa também é a sua missão. Deus te chamou para essa obra, é a sua missão, é o seu dever discipular as crianças. Você recebeu esse dom e você vai ser cobrado dele. Nós temos que prestar conta daquilo que foi nos dado. Então, professores também, líderes e membros, não se esquivem, a responsabilidade também é sua. Nós temos essa responsabilidade, foi Deus que te deu. Então não fique de braços cruzados também esperando só os pais, não. É sua obrigação. Se você tem esse chamado, se seu coração queima, é seu dever também cumprir essa tarefa. Amém? Olá, queridos discipuladores de criança, pais, líderes, membros, professores do Ministério Infantil. Muito bom estar aqui com vocês hoje mais uma vez. E hoje eu vou falar de algo que eu acredito ser fundamental, que eu entendo ser o principal propósito, ser o principal objetivo, a principal função do Ministério Infantil. E que deve ser também, gente, o lema de todos os pais cristãos na formação do seu filho, na formação da educação dos seus filhos, que é o discipulado infantil. Mas primeiro, deixe eu me apresentar. Eu sou Tia Nay, sou pastora de crianças da Igreja Batista Lagoinha em Salvador. Trabalho com discipulado infantil há mais de 25 anos. Discipular crianças é nada mais, nada menos do que você ensinar os princípios da fé cristã, fazendo com que ela absorva, fazendo com que ela multiplique e fazendo com que ela defenda a sua fé. Então, é nada mais, nada menos do que você ensinar o princípio da fé cristã para a sua criança. Gente, quando eu passei a adotar isso na minha igreja, quando eu passei a adotar esses 3 objetivos que eu acho importantíssimo no discipulado infantil, quando eu passei a adotar em toda a programação, em todo o planejamento ministerial, foi incrível, foi uma virada de chave no Ministério Infantil de forma sobrenatural. Então, o que é que eu faço? Eu procuro, nas minhas ministrações, nas minhas aulas, eu sempre busco abordar o quê? O evangelismo, a evangelização, a fundamentação da fé da criança e ensinar a criança a falar do amor de Deus para as pessoas. Ide e pregai o evangelho. Então, sempre eu procuro, eu busco fazer isso nas minhas ministrações. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Coisas incríveis aconteceu. O amadurecimento das nossas crianças, o crescimento espiritual das nossas crianças. Quando eu passei a adotar esses objetivos no Ministério Infantil, no discipulado infantil, foi uma virada de chave do ministério, gente. Foi algo que Deus fez sobrenatural. Você conseguia ver os frutos, o amadurecimento espiritual na vida das nossas crianças, os frutos significativos que aconteceu na vida delas. Mas já eu falo mais sobre isso. Antes disso, é muito importante, como eu falei para vocês, diferenciar o que é discipular a criança de uma aula semanal com animações, de músicas com temas aleatórios, estudo bíblicos também com temas aleatórios, personagem bíblica que muitas das vezes nós escolhemos
de forma aleatória, brincadeiras, lanches, que muitas das vezes nós denominamos isso como discipulado infantil. Eu sinto muito, gente, em dizer e declarar isso para vocês aqui. Mas se pelo menos você não cumprir esses 3 objetivos que eu acabei de citar, não é discipulado infantil. Isso não se trata de discipulado infantil. Ah, Tia Nay, mas as músicas são evangélicas. Mas eu li a Bíblia, eu dei o estudo, a historinha foi da Bíblia. E você está me dizendo que isso, então, não é discipulado infantil? Mesmo eu lendo o livro, mesmo eu passando para as crianças tudo de acordo com a palavra? Não, não é discipulado infantil, não. Se foi algo escolhido de forma aleatória, apenas com o intuito de você apresentar uma história para a criança e entreter a criança ali na sua história, sinto muito, mas isso não se trata de discipulado. Discipulado vai muito além do que isso. Eu não sei, gente, qual é a realidade de sua igreja. Eu não sei se você trabalha com revista, se você trabalha com material que é dado pela direção da sua igreja. Eu não sei. Eu conheço igrejas que têm material da própria igreja, mas que tem uma metodologia engessada. É aquele material, é aquilo dali e acabou. Também tem igreja que o material é enviado da sede. Então a pessoa vai e faz de acordo tudo ali que tem, né, com o tema, tudo ali também de forma engessada. Tenta seguir à risca aquilo que é passado, aquilo que é enviado. Eu recebo o meu material, vou falar como eu faço, eu recebo o meu material da sede. Mas o que é que eu faço? Eu tento seguir o tema, fazer tudo de acordo com o que é enviado para mim, mas eu não fico engessada somente naquilo. Então, não fique engessado somente naquele tema, naquele material que foi te passado. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder, faça uma adequação se houver necessidade. Eu procuro não fugir do tema, mas eu faço uma adequação de acordo com a necessidade da minha turma, de acordo com a necessidade da minha aula. Então, a gente muitas das vezes precisa fazer essa adequação no plano de aula. Então, eu conversei com o meu pastor, ele sabe que eu dou os temas lá, tudo que é enviado para mim. Mas, quando tem necessidade, eu faço adequação. Quando ocorre necessidade, eu utilizo outras coisas nas lições, mas não fujo daquele tema. E você também pode criar uma atividade à parte. Eu mesmo criei uma atividade à parte, que foi o discipulado infantil, uma atividade específica de discipulado infantil. Então, esse discipulado infantil ocorre uma vez por semana, é de forma online. Como é que faz? Os pais vão lá, faz as inscrições dos seus filhos e eles participam desse discipulado. Lembrando, gente, uma dica que eu dou para vocês. Discipulado é bom você não formar uma turma grande. Por quê? Porque você precisa de um acompanhamento mais de perto. Então, se você formar aquela turma de 15, de 20 crianças, vai ficar complicado para você estar acompanhando a sua criança. Então, no máximo aí, 7 crianças, 8 crianças, no máximo. Eu já fiz discipulado até de 4, de 5 crianças. E foi super produtivo, porque cada criança tem sua dificuldade, cada criança tem sua forma de aprender. Então, você consegue acompanhar, ter um acompanhamento melhor com essa criança. Então, a dica que eu dou para vocês, quando vocês forem fazer sua turma de discipulado, ok? Outra coisa também, você pai, mãe, responsável, da mesma forma que todo ensino bíblico deve ser ministrado para a criança, deve almejar os 3 objetivos, você, pai, também precisa disso. Quando você for ministrar para sua criança, você também precisa desses 3 objetivos do discipulado, porque de qualquer forma, você ministrando, você está discipulando o seu filho. Então, você vai precisar o quê? Evangelizar, defender a sua fé e vai precisar da propagação da fé, ou seja, anunciar a fé de Cristo. Então, você, pai, também é responsável por isso. Nós do Ministério Infantil e vocês também
precisa almejar esses 3 objetivos que eu acabei de falar. E aí você para e pensa e pergunta: Chanay, quais os benefícios que teríamos em discipular as nossas crianças? Gente, eu poderia aqui enumerar diversos benefícios, porque são muitos benefícios. Mas eu vou limitar apenas os benefícios que eu entendo hoje como os principais, tá bom? Pega a caneta, pega o papel para vocês anotarem aí. Primeiro benefício, a salvação. Isso mesmo. Visto que a evangelização, ele é o primeiro passo para você discipular uma criança. Isso mesmo. Não há discipulado com quem não seja alcançado pelo evangelho. Não existe isso. E a salvação, gente, não é apenas o selar de Deus na vida da criança, não. A salvação não é apenas o selar do Senhor na vida da criança. Vai muito além, há uma série de mudanças, uma série de comportamento. A criança ela se torna mais obediente, a criança se torna carinhosa, a criança ela se torna generosa, amorosa. E sabe do que mais? Elas testemunham com a vida o amor de Deus. Então, para que coisa melhor do que isso? Então, isso é importantíssimo. A salvação, um dos benefícios que nós teríamos em discipular as nossas crianças é a salvação. Isso é extremamente importante. A segunda coisa, a fundamentação da fé no coração da criança. Fundamentar a fé da criança é também importante. Nós estamos vivendo em tempos tão difíceis. Estamos vivendo num mundo tão difícil que não tem nada para oferecer para nossas crianças. E é uma grande preocupação com ideologias que não condizem com o ensino bíblico. Vocês sabem disso, que estão sendo colocados na escola, na verdade, em nossa sociedade no geral. Vejo muitos pais, muitos líderes de ministério infantil preocupados com isso e tem que se preocupar mesmo, gente. Com o mundo, com o que está sendo oferecido para o seu filho, tem que se preocupar, tem que estar preocupado mesmo. Mas eu sempre costumo dizer algo importantíssimo. Deus é maravilhoso, Ele prevendo, Ele já previa que tudo isso iria acontecer um dia. E Ele prevendo isso, Ele nos ensina a blindar nossas crianças de toda e qualquer ideologia diabólica. Olha que coisa forte. O Senhor, sabendo de tudo isso, Ele nos ensina a blindar nossas crianças de toda e qualquer ideologia diabólica. E a Bíblia é bem claro quando ela fala assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para quando ela crescer, ela não se desviar. A Bíblia é bem clara, é um versículo bastante conhecido. E está aí, gente. A melhor e maior proteção que a minha e que a sua criança pode ter é ser fundamentada a palavra de Deus na vida da criança. Isso vai garantir a fidelidade da criança, a rendição dela ao Senhor. É importante, nós devemos sim fundamentar a palavra de Deus na mente, no coração da criança. Porque mesmo quando elas crescerem, elas vão estar com isso, na cabecinha delas. O fundamento da palavra de Deus, não sou eu que digo isso, é a Bíblia que fala isso. Olha que importância, olha que responsabilidade eu e vocês pais também têm de ajudar, de blindar a palavra de Deus na vida das crianças. Então vamos fundamentar, vamos ensinar nossas crianças. Claro que é louvável, na verdade, você se preocupar, você ver o que é que o seu filho está fazendo, o que não está fazendo, o que é que ele está sendo ensinado, o que é que ele não está sendo ensinado. Isso é louvável, a gente se preocupa sim. Claro, é óbvio que a gente se preocupa. Mas a melhor forma de proteger o seu filho é ensiná-lo como fundamentar sua fé na palavra de Deus. A melhor forma
que eu e você temos de protegê-lo é ensiná-lo de forma fundamentada a palavra de Deus. Essa, gente, é a melhor proteção que nós podemos dar para os nossos filhos. É inconcebível a gente pensar que vai estar ali, ó, do lado do nosso filho o tempo todo. O tempo todo, quando a maldade vier, quando as coisas ruins vier, a gente não vai ficar do lado do nosso filho o tempo todo, 24 horas. Não. Quando ele receber qualquer proposta indecente na sua vida, de um coleguinha, de uma pessoa conhecida, de um professor, seja de quem for, quando ele receber qualquer proposta indecente, a gente não vai estar lá, porque a gente não vai ficar lá com a criança o tempo todo, nem com o adulto o tempo todo. Não. Se alguém quiser ensinar algo para sua criança, para o seu adolescente, algo que não condiz com a palavra de Deus, algo que é antibíblico, a gente não vai estar lá. E sabe o que é que vai fazer? Sabe o que é que vai blindar a criança? Sabe o que é que vai fazer a criança dizer não para essas coisas? É o conhecimento que ele terá através do ensinamento que ele recebeu. É isso mesmo. É isso que vai acontecer. O que vai fazer a sua criança dizer não. O que vai fazer ela dizer não às coisas que não condiz com a palavra de Deus. É isso. É nada mais, nada menos do que o conhecimento da palavra de Deus. Então isso é extremamente importante. Eu não estou falando que você tem que deixar sua criança. Não. Tem que se preocupar sim. Isso é normal. Eu tenho filho, tem que se preocupar. Mas o que vai fazer a sua criança blindar, o que vai fazer a sua criança dizer não para as coisas que ela sabe que não é certo, é a palavra de Deus, é o conhecimento nas Escrituras. E isso é extremamente importante. E eu acredito, eu entendo isso como o maior benefício. O maior benefício que o discipulado infantil te proporciona é proteger as nossas crianças daquilo que é mal. Se a gente for parar para pensar o que é discipulado infantil, o que é discipular a criança, quais os benefícios, o que pode trazer de bom para a vida das nossas crianças, eu acho que a gente iria discipular a criança 24 horas por dia. Porque, gente, é incrível, é algo sobrenatural que acontece. E tenha certeza que futuramente a palavra é enraizada no coração dessa criança. Tenha certeza que ela não vai se desviar do caminho, porque ela conhece, porque a palavra de Deus está ali, ó, fundamentada no seu coração. E por fim, um outro benefício também que eu acho fantástico é a criança falar de Jesus para outra de criança, é fazer discípulos. Sim, eu tenho testemunho de várias crianças que conheceram Jesus através de outras crianças. Eu conheço famílias, gente, que se converteram através dos seus filhos, e isso é incrível. A criança tem um poder sobrenatural de evangelizar. A criança é sincera, a criança é pura. E Deus abençoa de forma especial. E isso é tremendo na vida da criança. Então, se você não anotou, anote essas 3 coisas que foi dita aqui. São benefícios incríveis que eu tenho certeza que a sua criança, que o seu ministério, ele vai ter uma virada de chave e algo sobrenatural. Assim como aconteceu comigo, vai acontecer também com você. E como nós, aí você me pergunta, Tiana, e agora? Como é que a gente vai executar isso que você falou? Porque é muito fácil você falar da salvação, fundamentar a fé da criança, fazer discípulo. Mas como é que nós iremos discipular a criança? Como é que nós vamos executar esse discipular de crianças? E agora? Não saia daí, se continuar com a caneta e com o lápis, então vamos lá anotar as dicas preciosas e valiosas que deu certo comigo e eu tenho certeza que vai dar com você também. Vamos lá? Eu anotei aqui algumas coisas e vamos lá para a anotação. O primeiro passo é você ensinar a criança a adquirir a fé. Isso mesmo. O primeiro passo é a evangelização. Isso é extremamente importante. Assim como o adulto, a criança, ela precisa conhecer o plano da salvação, gente. A criança precisa conhecer os passos, o plano da salvação. Ela precisa ser convencida
E ela precisa ser convertida de que Jesus, ele é o único caminho e ele é o único que nos leva a Deus. Então a criança, ela precisa ter essa consciência. Então nós precisamos apresentar, nós precisamos levar para a criança, ela precisa conhecer o plano da salvação. Os adultos também precisam, não precisam? Então, não minimize as crianças também precisam conhecer o plano da salvação. E elas precisam se convencer e ser convertidas de que Jesus, ele é o único caminho. É o único caminho que nos faz reconciliar com Deus, é o único caminho que nos leva a Deus. A criança, ela precisa se despertar, ela precisa ter essa necessidade, esse desejo de conhecer a Jesus. Ela precisa ter essa necessidade de despertar a fé dela. E não se enganem, gente, a maioria das crianças, observem, a maioria das crianças que vai para a igreja, que vai para o ministério infantil, que vai para a sala de crianças, são filhos de crentes. São crianças que estão lá todos os dias, todos os domingos na salinha do Kids. São crianças que estão participando dos eventos da igreja, da programação. É por isso que a minha série tem o nome Filho de Crente, não é? Crentinho. Isso mesmo. São crianças frequentes, são crianças que estão ali na atividade, estão ativas nas atividades. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A criança, ela precisa ter uma experiência com Deus. A criança, ela, assim como o adulto, ela não é só ir para a igreja, não é só fazer a obra, não. Ela precisa ter uma experiência de conversão com o Senhor. E sabe de quem é essa tarefa? Dessa criança ter uma experiência de conversão com Deus? Essa tarefa é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a criança. Mas cabe a mim e a você, pais, membros, líderes, professores do Ministério Infantil, apresentar o plano de salvação para elas. Nós apresentamos o plano de salvação para a criança e o Espírito Santo tem essa tarefa de a criança ter uma experiência de conversão com Deus. Mas a nossa tarefa, a nossa função é apresentar o plano da salvação para as nossas crianças. Não só nossa, mas dos pais, dos responsáveis também. Outra coisa, pais, não se esquive dessa responsabilidade não. Assim como tem alguns pais que acabam terceirizando a educação, que teria que ser feita em casa, acabam passando para a escola, tem outros pais também que acabam terceirizando o ensino das suas crianças bíblico, dando a responsabilidade, toda a responsabilidade para o ministério infantil. Gente, isso é errado. E vocês pais, Deus vai cobrar de cada um de vocês. A responsabilidade é de vocês. Não se esquive, não jogue para o ministério infantil. Deus vai cobrar de cada um de vocês. Não façam isso. Se você faz isso, isso é um grande erro que vocês estão fazendo. Independente da postura dos pais, você, líderes, você que tem um chamado, membros, professores, você que tem um chamado para o Ministério Infantil, seu coração queima, você é um voluntário vocacionado. Essa também é a sua missão. Deus te chamou para essa obra, é a sua missão, é o seu dever discipular as crianças. Você recebeu esse dom e você vai ser cobrado dele. Deus vai cobrar de cada um de vocês. Nós temos que prestar conta daquilo que foi nos dado. Então, professores também, líderes e membros, não se esquivem, a responsabilidade também é sua. Nós temos essa responsabilidade. Foi Deus que te deu, o chamado foi o Senhor. Então, não fique de braços cruzados também esperando só os pais. Não. É sua obrigação. Se você tem esse chamado, se seu coração queima, é seu dever também cumprir essa tarefa. Amém? Amém. Glória a Deus por todas as coisas. E em seguida, nós devemos ensinar a criança a se relacionar com Deus. Isso mesmo. E como é que a criança se relaciona com Deus? Através da palavra, através da oração, através da devocional, através da devoção do Senhor ao Senhor.
Então, é extremamente importante o relacionamento da criança com Deus. Esse fundamento, ele é principal, é o fundamento principal para blindar o coração da criança. Então, a criança, ela precisa, ela necessita ter um relacionamento com o Senhor. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eventualmente, a criança ela vai ser questionada pelo coleguinha, pela professora. Sabe por quê? Porque a criança está exposta a tudo, gente. A criança está exposta a redes sociais. A criança hoje está exposta à televisão. Está exposta a noticiários. Então, a criança hoje está exposta a várias coisas. Então, a criança ela vai ser questionada. E ela mesma também vai se questionar, que é normal. Ela vai se questionar a respeito de algo que foi ensinado para ela. Ela vai refletir se aquilo realmente que foi ensinado para ela é verdade ou não. Ela vai fazer uma reflexão para ver se ela vai aceitar aquilo ou não. E ela tá certa, gente. Se sua criança fizer isso, ela tá certa. Ela não tá errada, não. Ela tem que se questionar, ela tem que refletir, ela tem que ver o que é que está sendo ensinado para ela. E a criança pode fazer isso tranquilamente. Isso é até saudável para a criança. Então, ensinar a criança a se relacionar com Deus de forma íntima, de forma profunda, através do conhecimento da palavra de Deus. Inclusive, eu gravei um conteúdo sobre isso, sobre relacionamento com Deus. Criança se relaciona com Deus. Como é que a criança se relaciona com Deus? Então, você depois, se não assistiu, assistam. Eu explico, detalhadamente como é que é feito, de que maneira é realizado. É um vídeo com dicas preciosas que pode complementar esse conteúdo que eu estou passando para vocês. Então, se relacionar com Deus de forma íntima e profunda através do conhecimento da palavra de Deus. Isso é nada mais, nada menos do que você fundamentar a criança para defender a sua fé diante das objeções, inclusive dela mesma quando for necessário. Então, o foco de tudo, o principal objetivo de tudo é você fundamentar a fé da sua criança, porque a criança com a fé fundamentada, gente, ela vai longe, ela vai até o fim, ela questiona, ela sabe aquilo dali. Ela sabe, ela tem conhecimento da palavra de Deus. Com a fé dela fundamentada, ela vai poder defender a fé dela de qualquer objeções. Então, isso é importante, cabe a mim e cabe a você, ajudar a criança, ministrar a criança e a ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Evangelização, conhecer a salvação e o relacionamento com Deus. Ela precisa ter um relacionamento de forma íntima e profunda para que ela possa ter uma fé firmada em Cristo. E por fim, ensine a criança a propagar o amor de Deus. Ensine a criança a levar a palavra de Deus. Essa missão, ensine sua criança que essa missão ela foi dada para todo mundo, independente do seu chamado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazei discípulo. Eu costumo sempre dizer para minhas crianças, tanto no GC, quanto nas ministrações de domingo, nas ministrações online, eu sempre costumo dizer, sempre falo um pouco sobre isso, sobre evangelismo, sobre essa missão que foi dada para todo mundo, não só para mim e para você. Foi dada para todos nós essa missão, independente do seu chamado. Então, a gente tem que sempre procurar mostrar, ensinar a criança que isso foi Deus que mandou a gente fazer. E isso também não deixa de ser importante, não. Para o discipulado é extremamente importante. Então, sempre procure falar para o seu aluno, para a sua criança, sobre a evangelização. Isso é um testemunho incrível que a criança pode dar. E não apenas falar, de boca, evangelizar. Não, através da sua vida. Isso é mais importante ainda.
evangelizar através de falar do amor de Deus, através da sua vida, através do seu testemunho, o seu comportamento na sua escola, com o seu vizinho, com o seu amigo, o melhor aluno da sala, o melhor filho, obediente, comprometido. Gente, para que testemunho melhor do que esse? Do que a sua vida, do que a vida da sua criança. A criança precisa entender desde cedo que a melhor pregação, o melhor testemunho que podemos fazer um para os outros, que podemos dar um para os outros, é a nossa vida. E a criança precisa aprender isso. Não só falar, não. É a sua vida, porque a pessoa ali está vendo Cristo na sua vida. Então isso também não deixa de ser importante, é também um ponto importantíssimo e um ponto forte. Uma criança misericordiosa, uma criança que ajuda os outros, uma criança que é obediente, isso é um ponto muito forte para a evangelização, para propagar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Então, não deixe o discipulado. Discipule a sua criança. Tiana, mas é difícil, na minha igreja não tem essa realidade. Eu não sei a realidade da sua igreja, mas tente adaptar com o discipulado infantil. Inclua nas suas aulas, nas suas ministrações, essas 3 dicas que eu passei para vocês. Execute isso que eu acabei de falar. Salvação, ensine sua criança a ter um relacionamento com Deus. Apresente para sua criança o plano da salvação. Ensine a sua criança a propagar o evangelho na vida das outras crianças. Faça, realize, gente, ore, peça a Deus direção. Eu sei que não é fácil. Para eu executar, para eu fazer tudo isso, demorou. Não foi de um dia para a noite, não foi de uma hora para outra. Não. Mas ore, peça direção ao Senhor. Converse com seus líderes, converse com o seu pastor. Eu tenho certeza que eles vão te apoiar. Eu tenho certeza que eles vão te dar o suporte com isso. Não perca o foco, não perca a função do Ministério Infantil, não perca o objetivo do Ministério Infantil, que é nada mais, nada menos do que discipular a criança. Você precisa entender isso. O seu propósito, o seu foco, o seu objetivo é discipular crianças. As crianças precisam de mim e de você. E eu te encorajo nessa hora, não desista. Não desista, minha irmã, não desista, meu irmão. Siga em frente, ore e peça direção ao Senhor. As crianças precisam de nós, a criança é a igreja hoje e elas precisam de nós. Elas não podem cair nesse mundo, o mundo não tem nada para oferecer para elas. Então depende de mim, de você, vocês pais, líderes, membros do Ministério Infantil. Deus está com você e Ele nessa hora renova as suas forças. Nessa hora Ele te dá uma nova visão do discipulado infantil. E eu tenho certeza que essas dicas que eu acabei de passar para vocês vão agregar muito no ministério de vocês. Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por ter tirado um tempinho para estar assistindo esse vídeo. Curta, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com outras pessoas de Ministério Infantil, pais, líderes, responsáveis. Não esqueçam de estar compartilhando. Deus abençoe e até a próxima.